grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duros a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Que essa palavra possa confortar os nossos corações. Amigos, toda vez que a gente vai ler um texto na Bíblia, toda vez que a gente for pegar ela para ler, é muito importante a gente entender o contexto, buscar o contexto histórico daquele texto, entender o que está por trás do texto, o que aconteceu antes, para que a gente não venha tirar conclusões do texto, aplicar na nossa vida, né, de forma errada. E esse texto aqui é um texto muito famoso no meio cristão, né, sobre a pesca maravilhosa, sobre o chamado de Pedro. E hoje eu quero falar sobre alguns pontos desse texto, que se a gente não buscar se aprofundar em algumas palavras, alguns temas, a gente acaba deixando de lado, né? Quando a gente faz aquela leitura rápida, às vezes a gente esquece de pegar alguns pontos. E a gente pode analisar no texto, né, que Jesus ele estava ali fazendo o que ele fazia, né, normal, ensinando as multidões. Jesus estava ali falando provavelmente de Deus e ensinando. E Pedro, ele era um pescador, né, ele era um empresário do ramo da pescaria. Ele estava ali pescando, estava exercendo o seu trabalho. E é importante a gente entender isso, né, que o encontro de Jesus com Pedro acontece de uma forma natural. Ele estava ali nos seus dias a dias e aconteceu o encontro. Às vezes a gente fantasia muito o encontro de Jesus na nossa vida. A gente quer, fazer uma coisa, gigantesca, enquanto Jesus ele encontra conosco de forma natural. Às vezes é no nosso trabalho. Obrigado aos diáconos. Amém. Às vezes Jesus quer nos encontrar no nosso trabalho, quer nos encontrar no ônibus, ou a gente tomando banho, ou dormindo, enfim. Se a gente for analisar a Bíblia, sempre que tem um encontro de Jesus com alguém, é sempre encontros normais. Ali está ali no cotidiano, Jesus encontra com a pessoa. Então é necessário a gente entender isso. Jesus estava ali, falando com as multidões, de forma normal, como ele fazia, e Pedro estava tentando pescar, né? Que o texto mostra que Pedro ficou a noite toda e não pescou nada. Só que Jesus é um cara muito brabo, né? Muito inteligente. Jesus é top. E a multidão, o texto fala que a multidão estava apertando, ou seja, estava ficando apertada ali, tinha muita gente. O que Jesus faz? Ele usa a física ao favor dele. Ele entra no barco e ele fala: pô, vou ali, vou usar o vento maral ao meu favor. Quem surfa agora entendeu o que eu falei. Vento maral é o vento que vai da praia para a terra, entendeu? Felipe, que é surfista, ele entende. Então, Jesus ele usa a física ao seu lado, ele pega, entra no barco de Pedro e ele vai um pouco mais distante para que a voz dele se propagasse melhor. E Jesus vai lá, ensina, e ele acaba de ensinar. E agora eu vou falar sobre o primeiro ponto da nossa pregação, que é a obediência em meio à adversidade. Quando eu li o texto aqui, foi notório que a palavra disse que Pedro ele pescou durante a noite toda e não pegou nada. Aí tu imagina, o cara vive daquilo ali, era o trabalho dele, ele sustentava através da pescaria, né? E ele passou a noite toda tentando pescar e não pescou nada. As pessoas, normalmente os pescadores eles vão de madrugada para pescar e de manhã vender os peixes, que tá o peixe mais fresco, né? E você se coloca na situação de Pedro. O cara vivia daquilo, ficou a noite toda e não pegou nada. Nada. Aí chega um carpinteiro para ele e fala: irmão, vai mais fundo e joga ali. O que tu iria fazer? Seja sincero.
tu não é querer falar, pô, esse cara tá louco, carpinteiro, sabe nada, eu sou aqui, ó, profissional do trabalho, da pescaria. Mas Pedro, ele obedece a Jesus. Esse é um ponto muito importante, é o primeiro ponto que eu queria falar sobre hoje, que é a obediência em meio às adversidades. No nosso dia a dia, a gente tem muita dificuldade de obedecer aos nossos pais, a gente tem dificuldade de obedecer a Deus. Quando a gente peca, a gente está desobedecendo a Deus. E a gente coloca desculpa nas nossas adversidades, né? Aí a gente, pô, Deus, não orei hoje porque eu estava muito cansado do trabalho. Não orei hoje porque, caraca, tinha TCC, não sei o quê, não consegui orar. Cara, isso é desculpa, né? E Deus, ele não aceita esse tipo de desculpa. E se colocando a nossa vida, na vida de Pedro, ele tinha, sabe, provavelmente Pedro devia estar muito preocupado. A galera que é empresária aqui, ó, a Aline e o Thiago, eles vivem de venda. E você imagina, passar um dia todo sem vender nada no shopping. Tu vai chegar em casa e vai falar o quê? Meu Deus, tu me desamparou, Senhor, misericórdia. Deus não está alegre comigo. A gente já vai pensar isso. E eu até entenderia se Pedro não jogasse, sabe? Na minha visão humana, falar, pô, ele está certo em não jogar. Sendo que não, Pedro obedece ao Senhor. Cara, e até a gente percorrer o caminho de Pedro para ele ser chamado por ser chamado por Cristo, eu acredito que foi necessário ele passar por esse ponto da obediência. E ele entender que é sobre o Senhor. O texto fala, mas por ser o Senhor, eu vou jogar a rede. Ou seja, ele entendeu que por ser o Senhor, ele vai jogar. E às vezes a gente precisa colocar isso na nossa vida. A gente tem que entender que se for necessário largar um relacionamento, largar um trabalho, largar algo que Deus está mandando você largar, é pelo Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E Pedro, ele obedece ao Senhor, ele joga a rede e acontece a pesca maravilhosa. Acontece um milagre. Pedro fica, sabe, maravilhado. Como um carpinteiro conseguiu fazer isso, meu Deus. E a partir do momento que ele entende isso, ele entende essa pesca, aconteceu um segundo ponto aqui que é importantíssimo para nossas vidas, que foi a consciência do pecado. Pedro, quando ele olha para o barco cheio de peixe ali, ele olha para Deus e ele fala assim, afasta-se de mim, pois sou um homem pecador. E aqui mostra a consciência do pecado de Pedro. Pedro, ele entende que ele estava de frente para o Senhor, e quando nós estamos de frente para o Senhor, quando nós estamos em contato com o Senhor, a gente tem que ver que nós somos pecadores. Se você está lendo a Bíblia e você não consegue entender que eu tenho um pecado que eu tenho que consertar, você está indo de forma errada. Se você está orando ao Senhor e você se mostra como uma pessoa perfeita, sem defeito, você está errado. Você precisa de arrependimento. E é necessário que a gente tenha consciência do pecado, que a gente tenha a metanoia, né? A mudança de mente, que a gente tenha consciência de que nós somos pecadores. E quando nós estamos diante de Cristo, a gente precisa reconhecer isto. Então Pedro reconhece que ele é pecador e Jesus, ele Jesus é sensacional. E Jesus, ele fala para Pedro, não tenha medo. Calma. Cara, a gente vai ter medo, nós somos seres humanos, a gente vai ter aquela angústia de, nossa, não vou conseguir fazer isso. Mas Jesus, ele está no nosso barco falando, cara, não tenha medo, eu sou contigo. E nesse ambiente era desespero, agora já é maravilhado, consciência do pecado, Jesus, ele chama Pedro. Jesus, ele chama Pedro para ele ser pescador de gente. E aqui ele mostra o propósito da vida de Pedro, o propósito transformador que ele tinha para a vida de Pedro. E eu acredito que se Pedro não reconhecesse o seu pecado, se Pedro não obedecesse a Deus, isso não iria acontecer com a vida de Pedro. Quando Deus nos chama, a gente precisa entender que a gente é pecador e a gente precisa se arrepender. Se a gente for ler um pouquinho mais para frente Lucas, o Cristo, ele fala, eu não vim para os que têm saúde, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. E esse é o primeiro chamado de Deus para a nossa vida. Se você está aqui hoje, você fica, caraca, para que será que eu não sei o que Deus me chamou para fazer, eu não sei qual o chamado de Deus para a minha vida, eu fico meio assim, caraca, Senhor, sou confuso, eu não sei o que é que Deus me chamou para fazer. O primeiro passo que você tem que fazer é arrependimento. O primeiro chamado de Deus para nós é arrepender-vos. A partir do momento que a gente se arrepende, a gente entende quem o Senhor é, a gente entende a soberania de Deus, a gente entende que Ele morreu por nós, Ele é o nosso Salvador, a gente começa a ter uma vida, uma caminhada no chamado.
Então Deus ele começa a nos mostrar a nossa vocação, né? Deus ele começa a mostrar, olha, você vai ser um missionário integral. Se você vai ser um pastor de igreja, ou você vai ser um empresário, ou você vai ser uma pessoa normal que no seu trabalho você vai alcançar milhares de vidas para Jesus. E voltando ao texto, nas últimas frases do texto, tem uma frase que é muito importante, que se a gente não buscar o fundamento dessa frase, a gente pode se equivocar um pouco. O texto diz que Pedro e ali estava André também, seu irmão, e o Tiago e João, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quando a gente lê isso, deixaram tudo, a gente imagina que, acabou, eles largaram a vida deles lá e foram seguir Jesus. Acabou, eles não têm mais pecado, acabou, deixaram tudo. Só que não. Essa palavra tudo, no grego, significa autos, que significa deixar a si próprio. Ou seja, quando ele fala que deixaram tudo, queria dizer que ele estava deixando a si mesmo. Ele estava largando a vida dele ali e, aos poucos, o Senhor ia transformá-lo. A gente pode ver, ao longo dos evangelhos, que Pedro ele errou bastante, cara. Pedro ele era muito igual a gente. Ele era autêntico, ele falava, ele pecava. Então, ao longo dos evangelhos, a gente vê Pedro fazendo diversas coisas, tendo diversos embates com Jesus. E Pedro, ele no Evangelho de João, capítulo 21, esse capítulo é um evangelho, é um capítulo maravilhoso, que eu gosto muito. O Evangelho de João todo eu amo. No capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro ele nega a Cristo 3 vezes, né? E aí, como que um cara que foi chamado por Cristo para ser pescador de gente nega Cristo 3 vezes? A gente lê, a gente fica, cara, estranho, né? E Jesus é top demais. E um pouquinho mais para o final do capítulo 21, Jesus ele vai se encontrar, já ressurreto, ele vai se encontrar com os discípulos na praia. E é engraçado que, se a gente for analisar o texto, eles estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam antes de conhecer Jesus. Eles estavam pescando. Eles estavam ali pescando, né? Às vezes a gente esquece do que Deus nos chamou e a gente começa a viver a nossa vida. E eles achavam que Jesus estava morto e começaram a fazer as coisas dele. Sendo que Jesus é tão top que ele usa a mesma coisa que quando ele chamou Pedro, para ele reafirmar o chamado de Pedro. Ele chama Pedro, eles pescam novamente, e acontece outra pesca maravilhosa. E tem um diálogo que é muito famoso, né? Que é quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas e tu apacenta as minhas ovelhas? E o que eu entendo quando eu leio esse texto, né? Cara, Jesus chamou Pedro, um homem imperfeito, com um amor imperfeito, né? E ele tem um amor perfeito. Jesus tem um amor perfeito. E Jesus sabia que Pedro tinha um amor imperfeito. Jesus sabia que Pedro, ele era um cara que tinha dificuldade, que tinha problemas. Mas ele também sabia que Pedro, ele seria um dos maiores influenciadores da igreja primitiva. Ele seria um dos maiores evangelistas. Ele seria um dos maiores apóstolos. E Jesus, ele tem um olhar de compaixão para com Pedro. E quando ele pergunta se ele o amava 3 vezes, ele não estava querendo dizer que Pedro tivesse um amor perfeito, mas que Pedro entendesse que esse amor imperfeito dele, ele iria se aperfeiçoando ao longo do tempo, em Atos mostra isso, que através das vidas que Pedro iria cuidar, através das vidas que ele iria amar, esse amor iria se aperfeiçoando. E às vezes a gente tem um chamado de Deus para a nossa vida, a gente entende que Cristo nos chamou, e a gente não consegue desenvolver isso. E a resposta, sabe por que a gente não consegue desenvolver isso? Porque a gente não entende a quem Deus quer alcançar com esse amor. Cara, o Evangelho, quando ele entra na nossa vida, é para a gente pegar esse amor que entrou na nossa vida e levar para outras pessoas. Se você fala que entende o Evangelho, que ama o Senhor, que tem prazer em estar na casa dele como a gente adorou, e não ama o seu próximo, e não ama os perdidos, isso é mentira. Você está mentindo todos os dias. Quando a gente vê uma pessoa padecendo e a gente não tem coragem de falar do plano da salvação para essa pessoa, a gente não tem coragem de falar do amor de Deus para essa pessoa, a gente está sendo mentiroso, cara. A gente está sendo egoísta, a gente está trazendo para nós um amor que é para todos.
Só que Deus, ele nos chama para compartilhar esse amor. Deus nos chama para levar esse amor, para expandir esse amor. E Pedro, ele entendeu isso. E ao longo do... E quando a gente lê em Atos, Pedro fez coisas maravilhosas e o amor dele foi se aperfeiçoando ao ponto que ele amou Cristo de uma forma tão incrível. Isso não está escrito na Bíblia, mas se vocês forem estudar alguns livros históricos sobre os mártires, na época de Nero, Pedro foi martirizado, né? E a morte de Pedro é uma morte muito forte, porque ele ia ser morto crucificado. E ele fala que ele não era digno de morrer como seu mestre. E a gente pode ver um cara tão inconstante que negou Jesus 3 vezes. Depois de diversos anos, ele estava morrendo numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Aí eu te imagino, essa pessoa que morreu de cabeça para baixo, crucificado, ela não teve mudança, ela não teve transformação? É óbvio que teve. Mas foi necessário que ela entendesse o chamado de Deus para a vida dela. E, meus amigos, hoje você está aqui no conforto, uma igreja bonita, com seus amigos. Talvez você não sabe por que está aqui. Talvez você esteja aqui perdendo tempo, cara. Sem brincadeira, se você está aqui por estar, você está perdendo tempo, irmão. Como o André falou ontem lá na pregação, tem muitas coisas atrativas aí no mundo também. Se você está aqui só por, sei lá, conhecer um amigo, comer ali o lanche depois quando acabar o culto aqui, a resenha, as brincadeiras, você está perdendo tempo, irmão. Porque o chamado de Deus para a sua vida é muito maior que isso. E se você está aqui hoje, você faz coisas para o Senhor, você, cara, eu toco no louvor, eu prego, não sei o quê, e você ainda não entende a sua vocação, tem uma frase em um livro do John Stott que é muito interessante, que ele fala que a vocação não é aquilo que a gente faz para Deus, mas é aquilo que Deus nos chama para fazer. Ou seja, quando for algo que o Senhor te chamou para fazer, você vai saber o que é. Mas enquanto isso, cara, fale do amor dele. Enquanto isso, você tem que cuidar das pessoas. No retiro, a gente teve 2 momentos pela manhã, separados com o André, e ele falou sobre... A primeira parte foi sobre testemunho, né? E a segunda parte foi sobre... Testemunho, no caso, é evangelismo. E a segunda parte foi sobre discipulado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, sejam sinceros. Passou mais ou menos 1 mês aí. E se você não estava no retiro, não tem problema não. Responde dentro do coração de vocês. Quantas pessoas aqui evangelizaram pelo menos uma pessoa durante esse mês? Quantas pessoas? Responde no seu coração. Você sabe se você vai estar mentindo ou vai estar falando a verdade. Outra pergunta. Quantas pessoas aqui discipularam alguém? Demonstraram o amor, seja na escola, no trabalho, na faculdade, ou um amigo da igreja, ou um parente? Responda no seu coração. Seja sincero com você. Se a sua resposta foi não para as duas, eu te aconselho a começar a repensar a sua vida, cara. Porque a gente não tem como mais perder tempo. Eu falei isso na EBD, na última EBD que eu dei. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu perdi um amigo meu de infância, mano. Perdi um amigo meu de infância, o cara jogava bola comigo toda semana, foi criado comigo. E quando eu cheguei no velório dele, ele sofreu um acidente de moto. Cara, todo mundo chorando. Eu não consegui falar com ninguém, eu comecei a chorar muito. Eu chorei, acho que foi um dos dias que eu mais chorei da minha vida. E eu chorava. E aí meus amigos me abraçaram, só que eles não entendiam o que eu estava sentindo ali naquele momento, né? No caso, eu comecei a entender ele naquele momento. E o meu choro, cara, era porque eu nunca tinha falado do plano da salvação para ele. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou digno, Pai. O meu amigo morreu, ele cresceu comigo 20 anos. Jogava bola no mesmo campo que eu. Ia para minha casa, dormia na minha casa, jogava videogame comigo e eu nunca falei do teu amor para ele. Se essa pessoa morreu sem salvação, cara, eu sou culpado disso. E depois daquele dia, eu comecei a orar muito ao Senhor. Eu falei, Senhor, não deixe que eu esqueça de amar o meu próximo, não deixe que eu esqueça do teu chamado para a minha vida. E depois daquele dia, eu marquei um futebol com meus amigos da minha rua, com a galera da minha igreja, e toda terça-feira a gente jogava bola. Toda terça-feira, antes de começar o futebol, eu falava do amor de Deus para eles, eu pregava. E por que eu quero falar isso para vocês, cara? Às vezes, no dia a dia, a gente se sente mal, a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não faz nada. A gente
só tem um sentimento, mas a gente não se arrepende de verdade. E talvez hoje Deus, talvez não, tenho certeza que Deus está te convidando para realmente se arrepender de verdade e ter uma mudança de vida. Sabe, o André falou, a última palavra na segunda pela manhã, ele falou sobre isso. Ele falou, cara, é mudança, irmão. Se você não quer, pode ir embora. E é isso, cara, é isso. Acho que a gente tem que parar de perder tempo com coisas, sabe, com ativismo dentro da igreja. Cara, é muito legal tudo que a gente faz aqui, de verdade, é muito legal. Eu amo esse ambiente. Meus pais, minha família, ficado na igreja, eu sempre tive nesse ambiente. Mas nada disso se compara ao verdadeiro evangelho que está na rua, sabe? Quando a gente ama o nosso amigo, quando a gente vê um amigo nosso se batizando, quando a gente abraça um amigo que está mal. E, para terminar, eu tenho Deus, ele colocou em mim, há alguns anos atrás, uma vocação, né? Uma vocação pastoral. E eu lembro que na primeira vez que eu fui pregar, eu era bem jovem, eu era adolescente, né? Eu estava muito nervoso, cara. Eu fico nervoso sempre, até hoje. Toda vez que eu subo no altar, eu fico muito nervoso. Mas aquele dia eu estava muito nervoso. Muito nervoso. E eu falei assim, e eu estava chorando muito, assim, antes de começar o curso. Estava chorando compulsivamente. Eu falei, Senhor, cara, eu não consigo. E eu lembro que veio uma irmã que eu nem conhecia da minha igreja. Ela me conhecia, provavelmente, né, porque ela falou meu nome. E fui criado lá, então ela veio me conhecer. E ela me abraçou e ela falou, cara, fique em paz. Não é sobre você, é sobre o Senhor. E aquela palavra entrou no meu coração de uma forma, cara, que depois daquele dia tudo mudou. E aquela vocação que estava no meu coração, sabe, o prazer que eu tive quando eu estava ali falando do Senhor foi algo que eu nunca assisti na minha vida. E eu não sinto nenhum prazer melhor que estar aqui. Sabe, eu amo jogar bola, eu amo, sabe, minha namorada, eu amo tudo, mas nada se compara a estar aqui. Nada se compara. Nenhum prazer. E eu quero encerrar essa noite te fazendo um convite, não, te fazendo trazendo uma reflexão para você, sabe? Cara, você tem gastado tempo com coisas que realmente importam? Você tem gastado tempo com coisas que realmente te acrescentam na sua vida? Sabe, não perca tempo. Talvez daqui a um dia pode ser que Deus vai te chamar para a glória. Talvez seja o dia do seu pai ou do seu amigo. E a gente não sabe, cara. E eu não quero que vocês sintam o que eu senti naquele dia. Eu quero que vocês, sabe, saiam daqui, cara, com um coração cheio de amor por Jesus e fale do amor dele, sei lá. Se Deus falar para você ir numa boca de fumo falar para uma pessoa, você vai, cara. Porque não é sobre a sua vida, é sobre ele. No discipulado com os meninos, eles falam, eu tenho vergonha, não sei o que. Eu sempre falo, cara, é sobre o Senhor, irmão. Só tenha atitude, irmão. Tenha coragem. A gente vai sentir aquele frio na barriga, aquela dor de barriga. Eu não consigo. Mas quando a gente vai, o Espírito Santo, ele age através de nós. Então, peço que vocês abaixem a cabeça de vocês para a gente orar. E se você está aqui nessa noite e sentiu de Deus que você precisa realmente entender, né, aquilo que você precisa mudar na sua vida, se você entende que você precisa mudar a sua rota, né, você precisa amar de verdade o Senhor, que você precisa cantar, meu prazer é estar na sua casa, de forma que não seja da boca para fora, mas de verdade, se coloque de pé nesse lugar, sabe, não importa se você já tem 20 anos de crente, não importa se você tem, sei lá, se foi convertido hoje, mas se você realmente quer uma mudança de Deus para a sua vida, se você realmente quer, sabe, sair daqui hoje com amor pelas almas, cara, se coloque de pé nesse lugar e que eu vou orar pela sua vida. Amém? Jesus, a gente tem gastado tempo com tantas coisas, Senhor. A gente tem gastado tempo, sabe, com ativismo dentro da igreja. A gente tem gastado tempo com o nosso trabalho. A gente tem gastado tempo com a nossa família, mas a gente tem dado pouco tempo ao Senhor, Pai.
Nesse momento eu quero orar, Pai, pelas vidas que estão aqui, Pai, nesse lugar, e entender o que existe um chamado diferente na vida delas, Senhor. Existe um propósito diferente na vida delas, e que querem realmente, Pai, sair daqui convictas de que o Senhor vai ajudá-los, o Senhor vai mostrar o caminho que elas devem seguir, e vão impactar, Pai, outras vidas, e vão compartilhar o Teu amor, compartilhar, sabe, essa paixão que elas têm de verdade, e que quando elas pecarem, quando elas estiverem mal, elas possam entender, Pai, que nenhum pecado, Senhor, é capaz de separar, Pai, a gente do Seu amor, Senhor. Que é nesse momento que o Senhor quer estar próximo de nós, que é nesse momento que o Senhor quer nos abraçar e quer nos encorajar, Pai. Então a minha oração é essa, Senhor. Então a vida de cada um aqui, Pai, que a gente venha realmente entender, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós. E a gente não venha perder tempo de verdade, Pai. Que a gente venha gastar tempo contigo, se relacionando com o Senhor, buscando a Tua palavra, se relacionando com nossos amigos, com o próximo. Que é aí que a gente vai encontrar Ti de verdade, Senhor. É isso que eu te oro, Pai, e agradeço.